Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje estou aqui, porque a gente vai ter mais uma aula de educação física e para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, de esporte adaptado, hoje nós teremos a aula teórica de vôlei sentado. Então, lá no questionário que eu fiz para vocês, lá na nossa primeira aula de esporte adaptado, que eu perguntei, quais são os esportes que vocês conheciam, poucas pessoas falaram vôlei sentado, e é um esporte super parecido com o convencional, Só vai mudar mesmo que os atletas eles têm alguma deficiência, que eles jogam sentados. Bom, então eu espero que vocês gostem da aula, prestem bastante atenção, que lá no final vocês vão precisar me responder no e-mail algumas perguntinhas. Então, vamos lá, Bom, o vôlei sentado, ele surgiu da mistura do vôlei convencional com um esporte chamado sitball. Ele é pouco conhecido também, mas é um esporte para atletas com pouca mobilidade e é um esporte sem rede. Então, nesse esporte, eles jogam, sentados mesmo, tem a bola certinho, só que não tem a rede. Então, surgiu a ideia, de fazer o vôlei sentado. Por que não, Já que existem, a gente sabe da realidade que existe pessoas com deficiência, então elas também têm o direito, de participar de esporte. Então, surgiu a ideia, alguém criou, que a gente não sabe ainda, é difícil ter um criador, para essas coisas. Então, juntou, gente, o sitball com o vôlei convencional e virou o vôlei sentado. Bom, o vôlei sentado, ele surgiu em 1956. Se a gente parar para pensar, também não é uma realidade muito longe, É assim um esporte recente comparado aos outros. Vai ter em média de uns 60 e poucos anos. Não é tão velho assim quanto aos outros, Bom, então, o esporte vôlei sentado, ele tem praticamente as mesmas regras do vôlei convencional. A gente vai parar para analisar algumas, ao longo dessa aula, não dá para ver todas as regras, porque também ficaria muito extenso. Então, em 1980, para vocês verem, 40 anos, o vôlei sentado entrou para Paralimpíadas. Então, 40 anos, vamos supor, os pais de vocês, é a idade dos pais de vocês, então não é velho, gente, é uma coisa super recente, tá bom? Bom, e em 1980, quando ele entrou para as Paralimpíadas, era disputado junto com o vôlei jogado em pé. Então, pensa como que era uma loucura, gente? Jogar os atletas do vôlei sentado junto com o vôlei convencional. Então, ficava aquela loucura. Pensa, gente, devia até tropeçar, Eu vou ver se eu acho algum vídeo dessa época, não sei se vai ter, pra tentar mostrar pra vocês. E então, em 2004, teve, lá a partida lá em Atenas, e aí eles pararam e falaram, gente, mas tá uma loucura, jogar todo mundo junto, vamos então separar. E aí começou o vôlei sentado, os atletas sentados jogarem só entre eles, não tinha modalidade em pé junto. Então começou a separar e a partir daí foi ficando só o vôlei sentado mesmo. Bom, então quem pode competir o vôlei sentado? Os amputados, os paralisados cerebrais, gente que tem problema na coluna vertebral, que é lesionado, E pessoas com qualquer outro tipo de deficiência locomotora. Então, qualquer um desses pode participar do vôlei sentado. E a principal regra do vôlei sentado, qual que é? O que difere, do vôlei convencional? É que para o atleta arremessar a bola ou bater a bola no chão, qualquer coisa, ele não pode estar por exemplo, levantado do chão. Ele precisa estar em contato com o solo, gente. Então, ele não pode ficar na posição de caranguejo, ele precisa estar sentado. Então, gente, como no esporte vôlei convencional, o esporte vôlei sentado,
que é o esporte adaptado, ele também vai ter time feminino e masculino. E uma curiosidade é que o time feminino de vôlei sentado aqui do Brasil só foi participar das Paralimpíadas em 2012. Então são 8 anos. Olha como que é, o esporte é muito recente mesmo, se a gente for parar pra pensar. 8 anos tá aqui, ó, bem pertinho. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações do vôlei sentado. Nós temos 9 classificações para deficientes físicos, né, assim, com alguma parte do corpo lesionada. E nós temos também uma classificação que se chama Leal, que ela é para amputar, para quem tem deficiência na medula espinhal, algum afetado, né, alguém que é afetado na medula espinhal, e para quem tem paralisia cerebral também. E aí, para quem tem, né, outro tipo de deficiência, por exemplo, alguma falha na articulação ou alguma lesão, nós temos 9 classificações, que é A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Agora, eu vou falar então um pouquinho com vocês sobre essas classificações, tá bom? Então, começando, né, pela classificação A1, o que a gente vai ter? Alguma lesão, o atleta, para ele ser classificado como A1, ele vai ter alguma lesão acima ou através da articulação do joelho. Mas, para ele ser A1, essa lesão ela tem que ser dupla. Então, ele terá que ter 2 lesões, pode ser nos 2 joelhos, né? Ou através das articulações. É um pouquinho complicado, mas se a gente for prestando atenção, a gente vai conseguindo entender. O A2, ele é praticamente igual ao A1, são atletas que eles têm lesão simples, então só uma lesão acima do joelho ou através da articulação do joelho, tá bom? Então, sempre vai ser assim, o A1 é sempre o número ímpar, é mais fácil de pensar. Vai ser duplo e sempre o número par vai ser simples, tá? Então, o A1 a gente já sabe, o A2 também. O A3. O A3 é para lesão abaixo do joelho, duplo também. Então, nos 2 joelhos, fulano tem uma lesão abaixo do joelho, ele joga vôlei sentado e as 2 partes são comprometidas. Então, ele é do grupo do A3. Já o A4 é para quem tem esse mesmo tipo de lesão, porém é simples, só em um joelho, tá bom? Então, é fácil da gente pensar como o ímpar ser duplo e o par ser simples. Aí, se a gente pensar assim, se torna um pouco mais fácil. Bom, já o A5, a gente vai ter os atletas que eles têm alguma lesão acima ou através da articulação do cotovelo. Então, esses são o A5, dos 2, então são duplo, tá bom? Já o A6 tem a mesma lesão acima ou através da articulação do cotovelo, porém em um só. Já o A7, a gente tem lesão abaixo do cotovelo, mas através ou acima da articulação do pulso, tá bom? Então, é duplo. Já o A8 tem essa mesma lesão, que é abaixo do cotovelo, porém acima da articulação do pulso, tá bom? Só que é simples, então o A7 nos 2 e o A8 simples em um só. Já o A9, ele tem amputação combinada. Como assim combinada? É uma amputação nos membros inferiores e uma no membro superior. Então, vai lá, um atleta que não tem o braço esquerdo nem a perna esquerda, ele entra com o A9, tá bom?
Então, gente, é um pouco complicadinho, né? Eu vou ver se eu consigo escrever para vocês aqui, além de falar, né? Eu vou colocar um textinho para vocês poderem memorizar. E claro que lá na atividade vai ter essa perguntinha também. Então, já memorizem e tentem captar, compreender certinho o que eu tô falando, para não ter nenhuma dúvida e nenhum erro lá na hora da atividade. Então, é isso, as classificações são essas. Agora vamos lá entender um pouquinho do jogo, né? Então agora vamos falar a respeito da quadra, né? Bom, a quadra do vôlei sentado é igual à quadra do vôlei convencional. Então ela mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura, tá? Então ela é dividida realmente na metade, né? E aí ficam os jogadores de cada time para cada lado, igualzinho no vôlei convencional que todo mundo já conhece, né? Bom, a altura da rede, então, como a gente vai ter times masculinos e times femininos, a altura da rede, ela tem uma diferença entre os times. Então, para os times masculinos, a altura da rede precisa estar em 1,15 metro da altura do chão. Então, precisa... Aí, se a gente for jogar um dia lá na escola, no ano que vem, provavelmente, a gente pode medir. Então, a gente vai pegar a trena e vai colocar 1,15 m e colocar a rede. Já para o time feminino, tem 1,05 m do chão. Então, mede, né, 1,05 m e coloca a rede, tá bom? Então, nós temos 10 centímetros de diferença. Ai, por que, professora? Provavelmente porque os homens, né, eles são mais altos, acabam sendo mais altos. Não que a gente não possa ter exceções, a gente pode ter exceções. Mas é só a gente parar e analisar na nossa turma. Quem são mais altos? Meninos, as meninas, tá bom? Então, é basicamente por isso, não tem outra explicação. Bom, o bloqueio do vôlei, do saque também, é permitido, tá bom, gente? Então, é permitido o bloqueio desde que o atleta esteja em contato com o solo. Ele não pode bloquear o saque do adversário se ele estiver pulando ou se ele fizer qualquer outra coisa. Ele precisa estar em contato com o solo. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sets. Então, o vôlei sentado, assim como o convencional, ele tem 5 sets de 25 pontos corridos, tá bom? E o set final, ele vai ter só 15 pontos, tá bom? Então, é praticamente a mesma coisa. E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente perceber que tem um time que ele já fez 3, que ele já ganhou os 3 sets, então ele é o vencedor, porque como são 5, não tem como ele ganhar, tá bom? E aí a gente vai somar os pontinhos, e se não for, por exemplo, se não tiver o time que fez os 3 sets, a gente pode somar por ponto. Bom, finalizando essa parte, por que o vôlei sentado? Por que o vôlei sentado seria uma ótima opção para os deficientes, né? Para quem gosta de praticar esporte. Por quê? Porque além de melhorar a saúde, claro, né? É um exercício físico, então vai melhorar a saúde, como todo mundo já sabe. Ele também auxilia nas dores crônicas. Então, quem tem alguma lesão, quem tem alguma deficiência, eles acabam sentindo muita dor. Então, o esporte, o exercício físico e o vôlei sentado, que a gente tá falando hoje, ele vai auxiliar nessa dor crônica. O que é uma dor crônica? É uma dor que tá ali o tempo inteiro e não melhora. Tipo assim, eu tenho dor na coluna todo dia, então é uma dor crônica, tá? Ou uma dor que advém de alguma deficiência, de alguma lesão que eles têm, que vai ser crônico. E também o vôlei sentado, como que é um esporte coletivo, é um esporte de socializar, eles vão socializar. Então vai melhorar na ansiedade, vai diminuir a ansiedade, vai melhorar na depressão, que a gente pode ver que em muitos casos, quem tem deficiência tem algum nível de depressão, né? Então vai auxiliar também. Bom, gente, é basicamente isso, bem resumido, né? Porque senão eu ficaria falando aqui
muito tempo com vocês e eu sei que não é legal assistir muito tempo de videoaula, né? Então, resumidamente, é essa a nossa aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar lá no e-mail, tá? Junto com as perguntinhas que eu vou mandar pra vocês me responderem. Não deixem de responder, porque essas respostas das aulas teóricas, elas também somam um okzinho para compor a nossa nota bimestral. Então vamos lá, né? Todo mundo tirar 10 de educação física, tá super facinho e tá legal as aulas, né? Então, junto lá com as questões de vocês, quero ver se vocês assistiram a videoaula até o final, hein? Não vou colocar lá no plural. Então, junto com as questões de vocês, respondam lá pra mim o que vocês estão achando dessas aulas teóricas, se vocês gostam de aula teórica, o que vocês estão achando exclusivamente das aulas de jogos, de esportes adaptados, tá bom? Não esqueça. Então, gente, é isso. A aula que vem vai ser uma aula prática de vôlei sentado. É difícil, né, fazer a aula prática, assim, de esporte coletivo, porque geralmente a gente tá sozinho em casa, mas vamos tentar, tá bom? Um super beijo pra vocês, até a aula que vem na nossa próxima aula. Até semana que vem na nossa próxima aula, né? Eu falei ao contrário. Até semana que vem na nossa próxima aula. Eu espero vocês, hein? Um beijo. Tchau!